Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a presença do Senhor está na nossa vida, na nossa casa, nos protegendo e nos abençoando. Da mesma maneira que a arca do Senhor esteve na casa de Obed e abençoou tudo que estava ligado a ele, que a presença do Senhor abençoe tudo que estiver ligado a nós. E te pedimos, Pai, perdão pelos nossos erros, falhas, declaramos a nossa dependência total e completa do Senhor. E pedimos, ó Deus, guarda-nos de todo mal, guarda a nossa casa, nossos filhos, nosso amanhã. Tudo que temos e tudo que somos é teu, Senhor, pertence a Ti. Nos entregamos a Ti, nos rendemos a Ti completamente. E te pedimos, Pai, guarda a nossa mente e guarda o nosso coração. Te pedimos, ó Deus, que a Tua mão de poder esteja sobre nós. Sim, Senhor, nos abençoando em tudo, nos guiando em tudo. Somos livres por Ti, somos perdoados por Ti, somos filhos amados, como está escrito na Tua palavra, Pai. A todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no Seu nome. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos firmes num propósito, pedindo que a presença do Senhor nos abençoe e nos proteja. E eu quero começar o dia de hoje dando testemunho para a glória de Deus, honrando o nome do nosso Deus pelos milagres e pelas curas que têm acontecido. Eu recebi o testemunho da Helena, e a Helena, ela nos mandou a seguinte mensagem: Paz do Senhor, minha filha não conseguia engravidar. Começamos a participar das campanhas e hoje, para a honra e glória do Senhor, minha neta nasceu saudável. Obrigado pelas suas orações. E a Lígia, ela também mandou o seguinte testemunho: Olá, paz e graça. Estive na igreja no domingo passado. No culto estava mal, em crise de labirintite. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus tive o mover de Jesus sobre mim, fui curada, voltei para casa e estou ótima, para a glória do Senhor. Quero agradecer por ter vocês em minha vida como intercessores. Gratidão, amo essa família em Cristo Jesus. Deus é fiel. Eu quero honrar o nome de Jesus aqui, porque sem Ele nada acontece. Por isso, eu quero afirmar para você que está aí, talvez doente ou com algum tipo de dificuldade, coloque a sua fé em Jesus Cristo, porque Ele tem o poder de curar você. O Senhor me mostrou no início dessa oração uma pessoa que parece que está com o ouvido tampado, sabe? O ouvido esquerdo parece que está tampado. Eu quero declarar saúde sobre a tua vida, total e completa, em nome de Jesus. E Deus também me falou de uma pessoa que o nome dela começa com B, de Bruna, e alguém chama ela de bebê. Eu não sei se ela é a caçula da casa ou se o marido dela chama ela assim, eu não sei. Mas o Senhor manda dizer para você, Bruna, há uma visitação de Deus, há um tempo perfeito do Senhor que está se cumprindo na tua vida, onde você vai ver muitas coisas se alinhando, fidelidade do Senhor se cumprindo na tua vida, no nome de Jesus. E você faz aniversário no mês de julho. Que Deus te abençoe, Bruna, no nome de Jesus. Recebe aí como palavra profética sobre você. Eu quero falar um pouco hoje sobre o homem louco de Gadara, como a Bíblia diz. Esse homem, ele estava possuído por uma legião de demônios que levavam ele aos sepulcros e que fazia com que ele vivesse uma vida totalmente destruída, longe da família,
longe dos projetos de Deus. Ele vivia escravizado pelas trevas 24 horas. Mas eu não quero me deter à parte da libertação dele. Nós sabemos que Jesus libertou ele, sabemos que ele teve um encontro com Jesus. Jesus trouxe transformação total a esse homem e transformou ele em um grande evangelista. Ele saiu dali indo a 10 cidades, pregando o evangelho, falando da obra que Jesus fez na vida dele. O seu testemunho realmente foi algo real e que provavelmente ele cumpriu o seu propósito. Mas eu quero voltar antes. Eu quero voltar um pouco antes de como que isso entrou na vida desse homem. Porque às vezes nós expulsamos o mal, mas não temos a ciência por onde que o mal entra. Quais as portas que o inimigo usou para escravizar, para dominar esse homem a ponto dele viver nos sepulcros. Porque sempre que olhamos um problema, nós pedimos a solução do problema, mas não procuramos, às vezes, a raiz daquele problema. Por onde começou? Aonde que houve a entrada do mal? Você tem que entender que o inimigo, ele primeiro mina a terra e semeia coisas ruins, coisas negativas na vida de uma pessoa. E quando as sementes malignas dele já governam naquela terra, então ele pode ter ali uma legalidade, ele se torna dono, entre aspas, daquela terra. Tanto que a Bíblia fala do joio e do trigo. Diz que enquanto o dono da casa estava dormindo, veio o inimigo e semeou o joio. E quando nasceu o joio e o trigo. Ou seja, o joio estava junto com o trigo porque alguém semeou o joio. Nós temos que ter cuidado com aquilo que é semeado no nosso coração e que vai dando terreno às trevas. E uma das coisas que mais gera legalidade para as trevas são ressentimentos e mágoas. Ressentimentos e mágoas. Você ficar com seu coração amargurado, principalmente porque algo injusto aconteceu com você. E você fica com seu coração contaminado, não consegue tirar aquelas sementes de dentro do seu coração. Você tem que entender, e eu tenho visto isso, aconteceu comigo várias vezes, a obra do acusador. O diabo é aquele que acusa, que aponta o dedo. Toda vez que eu estou enfrentando uma estação de guerra espiritual de batalha, o diabo vem para apontar o dedo. Porque a obra do acusador é fazer, sabe, com que você se torne uma pessoa... Quando alguém é acusado de algo, vamos exemplificar assim, eu acho que daí fica melhor. Quando uma pessoa ela é acusada de um crime, certo? E um crime que ela não cometeu, uma situação que ela não fez, algo errado, sabe, que não aconteceu. E ela então é colocada no banco dos réus. E ela tem que enfrentar então um processo até ela estar totalmente livre daquelas acusações. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. Jesus Cristo é o nosso advogado e as acusações do diabo, elas caíram por terra. Ou seja, mas por que o inimigo ele tenta semear, sabe, o joio dentro de nós? Por que ele usa pessoas para nos acusar, ele usa pessoas para nos invejar, para apontar o dedo para nós? Por que isso acontece? Porque o diabo, ele quer envergonhar você, ele quer lhe entristecer, ele quer tirar as suas forças. Porque toda vez que você está sendo atacado por algo, ou está sendo atacado por alguém, saiba que isso demanda energia de você. E mais, na obra do acusador, muitas vezes o inimigo usa pessoas. O inimigo usa pessoas para nos atacar. Ele usa pessoas para nos condenar. Mas você deve estar livre disso, das acusações, por meio de Jesus Cristo, que é o teu advogado.
A Bíblia nos diz em 1 João capítulo 2 que Jesus Cristo é o nosso advogado e nós devemos confiar nele. Talvez você esteja hoje enfrentando, diversas perseguições, ataques do inimigo contra a sua vida. Quando você está enfrentando uma estação de guerra espiritual, de batalha, o inimigo sempre vai vir com artimanhas para semear o joio no seu coração. E o joio, como eu disse, uma das coisas que mais dá legalidade para as trevas são os ressentimentos. Eu não conheço, a Bíblia não registra o histórico do homem de Gadara, mas eu posso garantir para você, independente do que ele fez, das legalidades que ele deu, houve uma semeadura do inferno dentro do coração dele, para que o inimigo tivesse esse domínio, tivesse esse governo sobre a vida dele. Ou seja, tem coisas que você não pode deixar entrar dentro de você. Você não pode deixar o orgulho entrar dentro de você. Você não pode deixar o ressentimento entrar dentro de você. Você não pode deixar o medo entrar dentro de você. Você não pode deixar com que o inimigo ele acuse você. Você não pode deixar. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há pessoas que têm sido atormentadas, talvez por causa de decisões, por causa do passado, atormentadas até mesmo por algo que você não conseguiu resolver na sua vida, enfim. Essa é a obra do acusador. Quando você está numa estação de guerra espiritual, e eu identifico isso muito, gente, quando nós estamos para viver grandes vitórias, quando estamos para viver coisas grandes, a batalha a nível mental, ela salta de uma maneira de 50 para 1000, porque há uma pressão em cima de você, de todos os lados, e isso é a obra do acusador. A Bíblia diz que o acusador dos nossos irmãos, ele trabalha dia e noite. Com qual objetivo? O objetivo de tirar alguém do eixo, tirar alguém do propósito de Deus. O inimigo ele tenta todas as artimanhas até ele tentar um governo, até ele tentar um domínio sobre aquela pessoa. Alguns ele não tem um domínio total, mas ele tenta sabotar, o propósito de Deus na tua vida. É por isso que a oração é o que vai nos guardar de toda a maldade que existe aqui nesse mundo. Eu quando vejo pessoas morrendo de forma precoce, ou quando eu vejo, situações onde a pessoa ela vira a cabeça ou ela sai do propósito de Deus, pode ter certeza que um ataque do inimigo houve no caminho daquela pessoa. Eu não tenho como dizer, até acredito que Deus recolhe alguém antes, isso sim, existe as exceções, mas em grande parte a gente vê que muitas vezes uma pessoa ela está totalmente atacada pelo mal, porque o inimigo está intentando contra algo que Deus vai fazer através da vida daquela pessoa. Olha que tremendo evangelista era esse homem. Ele queria seguir Jesus quando ele foi liberto, ou seja, ele se rendeu a Jesus, mas Jesus disse para ele, não, você vai sair daqui, você vai pregar. Ou seja, aquele homem tinha um chamado de Deus, aquele homem tinha um propósito, Deus tinha um propósito na vida daquele homem do Gadareno. Deus tinha um propósito na vida dele, mas olha como o inimigo havia destruído a vida dele. Porque o objetivo do inimigo é matar o plano de Deus. O objetivo do inimigo é destruir o propósito de Deus na nossa vida. É o propósito de Deus. O ataque muitas vezes que estamos enfrentando é por causa do propósito. Deus tem coisas grandes para mim, Deus tem coisas grandes para você. E enfrentamos lutas, enfrentamos desafios, porque o mal não quer que nós demos prosseguimento ao que Deus tem para a nossa vida. Quando eu olho para aquela passagem e eu vejo que Jesus libertou aquele homem, o Gadareno, aquilo foi um testemunho para aquela cidade. As pessoas vieram ver que aquele homem já não era mais o mesmo homem. Eles vieram ver que aquele homem estava liberto, estava curado, estava em são juízo, A vida dele era um testemunho. E Jesus disse para ele, você não vai me seguir, você vai pregar. Você vai sair daqui, você vai pregar, vai para os teus, vai para a tua família e fale o que eu fiz na tua vida. Havia um chamado na vida daquele homem.
Às vezes a guerra que você está enfrentando é por causa do chamado de Deus na tua vida. É por causa do chamado de Deus na tua vida. Deus está querendo fazer coisas grandes, então Ele levanta perseguidores. O inimigo tenta semear joio no seu coração, colocar, seja uma raiva, seja um ódio de pessoas, seja uma mágoa, um sentimento negativo dentro de você. O inimigo está tentando semear algo aí dentro de você. E o objetivo do inimigo de semear isso dentro do seu coração é só um: fazer você parar com o seu chamado, fazer você diminuir, fazer você se sentir mal e parar, ou até mesmo se encantar com outras coisas. Então ele tenta sempre rodear, sabe? Porque ele quer tirar você de um plano, ele quer tirar você de um propósito. Mas quando você tem intimidade com Jesus, você se alinha ao propósito. Toda vez que você ouvir Deus falar com você, toda vez que você ouvir Deus falar com você, você vai ser realinhado, você vai ser direcionado e você vai receber o favor de Deus sobre a tua vida para poder avançar, para poder cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Eu vim aqui hoje para profetizar sobre você. Deus me colocou aqui para profetizar. E eu quero quebrar agora todo tipo de acusação do diabo contra a tua vida, todo tipo de seta maligna, de conversas contra você, pessoas usadas pelo diabo para falar mal de você, para discordarem de você, pessoas usadas pelo inimigo para fazerem até mesmo orações contrárias, obras de maldade, está por terra no nome de Jesus Cristo. Por isso nós chamamos a presença do Senhor na nossa vida, para nos proteger, para nos blindar completamente, para blindar a nossa casa, blindar a nossa família e tudo que estiver ligado a nós. Estamos protegidos, estamos guardados pelo Senhor. O mal não tem poder sobre a nossa vida, o mal não tem poder sobre a nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você está entendendo agora? Nós vamos fazer mais uma oração. Agora, a oração no Salmo 91. Mas eu quero que você entenda que a guerra é pelo chamado que Deus colocou na tua vida. A guerra que você está enfrentando, esses levantes, de pessoas se levantando contra você e tantas coisas, sabe, lutando até a nível mental contra você. Saiba que é obra do acusador, é obra do mal para tentar tirar você do seu chamado, tirar você daquilo que Deus tem para a sua vida. É por isso que eu venho aqui hoje, em nome de Jesus, para dizer para você: fica firme no teu chamado, não sai nem para a direita nem para a esquerda. Não deixa o diabo usar pessoas, sabe, para investirem contra a tua vida. E eu quero agora pedir uma gentileza de cada pessoa que está aí me ouvindo. Eu quero pedir uma gentileza. Eu quero pedir para você deixar a tua curtida aqui nessa oração, porque isso faz com que o YouTube mande para mais pessoas. E eu quero pedir para você, sem quebrar, compartilhar com 7 pessoas agora essa palavra e essa oração. Tem gente que precisa ser alcançada através da tua vida. Você vai pegar e vai compartilhar para 7, até você que nunca compartilhou uma oração, você vai mandar para 7 pessoas. 7 é o número da perfeição. 7 representa tempo de Deus. Por isso você vai compartilhar com 7 pessoas, você vai ser usado por Deus agora. E nada vai impedir você de ser usado por Deus agora. Você vai compartilhar com 7 pessoas essa palavra forte que foi liberada aqui. Amém? O acusador não tem mais poder sobre a tua vida. E eu quero inclusive falar com pessoas que abandonaram o chamado de Deus. Talvez porque enfrentaram lutas, muitas lutas. Eu sei que eu estou sendo profeta na vida de alguém aqui. Talvez há pessoas que estão aqui, sabe, que abandonaram o chamado de Deus devido a tanta perseguição, devido a tanta luta, devido a tanta gente contrária, devido a tantas pressões que enfrentou. Meu irmão, hoje o Senhor está dizendo, você tem um chamado. E tudo isso que você tem enfrentado, esse mundo é um mundo de contrariedades.
é um mundo de contrariedades, e a única coisa que vai nos guardar das contrariedades desse mundo é uma vida de oração, é uma vida na palavra de Deus. Por isso, eu venho aqui para profetizar sobre você que a partir de hoje, nada mais vai impedir o teu chamado. Nada mais vai impedir o que Deus tem para a tua vida. Deus me colocou aqui para dizer isso para você. Nada vai te impedir, nada vai tirar você da presença de Deus, nada vai roubar o teu chamado, porque o teu chamado, no teu chamado também estão as promessas de Deus para a tua vida. É no teu chamado. Então o inimigo, abortando uma coisa, ele aborta as outras. Por isso hoje, o Senhor me colocou aqui para dizer para você isso. Não deixa ninguém matar o teu chamado. Não deixa ninguém, não deixa nada matar o teu chamado. Não deixa nada matar o teu chamado. Em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra, deixo essa declaração profética aqui, porque eu sei do peso espiritual dessas palavras. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e eu tenho 2 recados para você. O primeiro recado é que hoje, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto na igreja. E eu convido você a estar hoje conosco nesse culto de adoração que nós teremos às 9 horas da manhã. O endereço é Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Então, se você mora em São Paulo, você mora aqui em Alphaville, Barueri, em alguma cidade perto, Osasco, vem estar com a gente hoje às 9 da manhã. E 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos orar por todos os doentes. 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos orar por todos os doentes, vamos ungir com óleo, vamos impor as mãos e vamos orar por todos os doentes. Amém? Então não perca. Você que quer vir no presencial receber essa oração de cura, 15 minutos antes do culto começar, nós vamos ter isso. Amém? 15 minutos antes do culto começar. Glória a Deus. E o meu segundo anúncio é que as vagas para a Escola de Profetas que teremos na Itália está encerrando. Provavelmente vai acabar até segunda, tá? Então, se você é da Europa e quer participar da Escola de Profetas, vá lá no meu site www.vinicius17.com.br e entra para o grupo de informações para você não perder essa oportunidade. É uma oportunidade para você. Deus me entregou algo, eu tenho certeza disso e eu quero compartilhar com você. Amém? E em julho estaremos nos Estados Unidos, onde também teremos Escola de Profetas, e você que mora nos Estados Unidos pode estar conosco. Entra também no grupo que está lá no meu site e o nosso pessoal vai dar as informações para você. Ou entra em contato com o meu pessoal e eles vão passar as informações, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você e também lhe convidar a se tornar aluno da Academia Quino Global. O link está aqui na descrição do vídeo, está lá no meu site também. Academia Quino Global é um treinamento que estamos dando toda semana para as pessoas aprenderem a ouvir a Deus e caminharem mais perto de Jesus e da sua palavra.
Nesse treinamento, nós vamos ter muitos eventos. Todos os nossos eventos cruzam por dentro da academia. E mês que vem, teremos um evento sobre intercessão profética. Então, se você ainda não é meu aluno na academia, não perca seu tempo. Vem se tornar nosso aluno. Nós precisamos andar juntos. Se Deus está te conectando a esse propósito, é porque Ele tem muito para fazer na sua vida. Se você tem um chamado, você tem que dar atenção a esse chamado. Amém? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar a tua vida, abençoar a tua casa. Eu sei que Deus me colocou aqui. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa a Ti agora. E, meu Deus, eu sei que há pessoas que têm um tremendo chamado, pessoas que o Senhor tem um propósito extraordinário para a vida delas. Por isso eu oro em nome de Jesus agora, para que toda obra do acusador seja quebrada, toda obra do acusador seja desfeita, toda obra do acusador, tudo aquilo, Senhor, que tem vindo contra a vida dessa pessoa, toda mentira, toda perseguição, toda maldade, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo quer paralisar, toda semente de joio, toda semente de medo, toda semente, meu Deus, de mágoa, de ressentimento, toda semente de ódio, de raiva, Senhor, que nesse momento isso seja arrancado pelo Espírito Santo de dentro de nós. Senhor, nós perdoamos a todos os que nos ofendem, nós perdoamos a todos aqueles que nos fazem o mal, liberamos eles, Pai, em nome de Jesus. No mundo espiritual declaramos: não queremos reter mágoa, ressentimento no nosso coração. Senhor, eu quero orar agora por cada chamado que tem sido atacado pelo inimigo, por cada chamado, cada propósito, meu Deus, que pessoas têm enfrentado lutas a nível mental, a nível espiritual, pessoas que estão enfrentando contrariedades. Senhor, nós oramos agora no nome bendito de Jesus, eu oro por uma proteção sobrenatural na vida dessa pessoa, e que a obra do mal seja quebrada. O Senhor me levantou hoje como intercessor aqui, em favor de chamados. Sim, Senhor, isso está muito forte dentro de mim, eu sinto Tua presença aqui. Há chamados de Deus, que estão sendo tocados agora, há pessoas que sentem esse chamado dentro delas, está pulsando dentro delas. É o Teu plano na vida deles, Pai. É o Teu projeto na vida deles. Por isso eu oro para que a obra de contrariedade, de inveja, de maldade cesse na vida dele, Pai. Cesse na vida dela. Senhor, eu oro em nome de Jesus também, apresentando a Ti o pedido de oração de cada um dos Teus filhos, que está orando aqui nos comentários, pedindo em favor da sua família, pedindo em favor dos seus filhos, pedindo em favor de si. Senhor, eu oro apresentando a Ti cada pedido de oração, e eu peço um milagre. Eu peço um milagre sobre a tua vida, eu peço um milagre sobre a tua casa, eu peço um milagre sobre teus negócios, eu peço um milagre sobre cada pedido de oração, sobre cada clamor que está sendo feito aqui, o clamor de uma mãe, o clamor de um pai, o clamor de um intercessor. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, e eu oro agora em nome de Jesus Cristo, que a mão do Senhor venha sobre essa pessoa. Há pessoas, Pai, enfrentando grandes processos, que estão aqui nessa oração, que precisam de um milagre, precisam de uma intervenção. Elas precisam do advogado, elas precisam de Jesus Cristo, o advogado fiel, o advogado justo. Senhor, eu oro agora para que haja uma intervenção na causa dessa pessoa. Essa mulher que está orando por essa causa na justiça, que está orando pela vida do seu marido. Senhor, eu oro agora por uma intervenção do céu. Eu oro por uma intervenção do céu. O dia de hoje está sendo marcado como um dia de mudança, um dia de mudança, um dia de intervenção. Hoje começa uma intervenção sobrenatural na causa do teu marido. Eu oro agora para que o Senhor coloque a mão. Senhor, há um chamado, há um propósito, há coisas grandes que estão sendo liberadas aqui, e o inimigo não vai barrar isso. O inimigo não vai impedir que essa pessoa tenha vitória contra a injustiça, vitória contra a maldade, vitória contra aquilo que é mentiroso, vitória contra aquilo que é mal. Senhor, eu quero declarar vitória na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Ele é o advogado dos advogados, Ele é o juiz dos juízes, Ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. É nele que está a nossa fé, é nele que está a nossa confiança. Amém e amém. Amém. Se você recebe essa oração,
como uma oração profética na tua vida. Você vai compartilhar com 7 pessoas. Quem não compartilhou ainda, vai compartilhar. Hoje, todos que estão nessa oração vão compartilhar com 7 pessoas. Amém? E Deus vai te abençoar. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde até às 9 da manhã, se Deus quiser. E depois, às 18 horas, estaremos juntos aqui. Paz e prosperidade a todos. Espírito Santo, seja contigo, com a tua família e com todos ao teu redor. Que o Senhor Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. E oramos para que o dia de hoje seja um dia marcado de milagres. Consagramos esse dia ao Senhor e pedimos a tua bênção, pedimos o teu fogo purificador e também o teu favor sobre a nossa vida. Oramos, ó Deus, para que essa semana suprimentos sobrenaturais cheguem na nossa vida. Oramos por grandes acessos. Oramos para que o Senhor guarde nossos filhos e coloque uma cerca de proteção ao redor da nossa família. Também oramos para que o Senhor nos livre do mal e que toda cilada de Satanás seja desfeita no nome de Jesus. Guarda-nos da inveja, da maldade, do caçador, no nome de Jesus. Também oramos, Pai, para que o Senhor nos dê ouvidos sensíveis para ouvir a Tua doce voz. Nos rendemos à Tua vontade e que grandes coisas sejam liberadas aqui hoje, no nome de Jesus Cristo. E profetizamos em nome de Jesus que tudo aquilo que está quebrado, tudo aquilo que está caído, tudo aquilo que está por terra, seja restaurado na autoridade e no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus me deu uma palavra na multiplicação dos pães e dos peixes. Eu quero declarar em nome de Jesus que é tempo de multiplicação na tua vida. É tempo que Deus vai pegar aquilo que você tem nas tuas mãos e trazer um grande mover. O mover de Deus é surpreendente. O mover de Deus vai contra as expectativas humanas. Medita comigo nessa palavra e você que está entrando agora nessa oração, que acredita que entrou aqui para receber uma palavra de Deus, para receber uma oração para fortalecer a tua vida, declare "eu creio" aqui nos comentários e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque o Senhor vai te tocar. E se você não é inscrito no nosso canal, no YouTube, inscreva-se agora. Você que me acompanha pela televisão, vem para o YouTube e começa a orar conosco às 6 da manhã, às 18 horas. Sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Em João capítulo 6, do 1 em diante, diz assim: Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, e seguiu uma grande multidão porque via os sinais que operava sobre os doentes. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Disse Jesus: Fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se aí, pois os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Eu quero que você entenda que Jesus, ele nunca correu de um problema. Jesus, ele sempre enfrentou o problema frente a frente. Quando a necessidade apareceu,
Jesus sabia o que fazer. E há necessidades que aparecem na nossa vida que não sabemos o que fazer, mas Ele sabe o que fazer. É por isso que nós não podemos buscar em coisas naturais uma solução espiritual. Para certas coisas naturais, nós devemos buscar o espiritual. Não adianta você buscar no natural o espiritual, você tem que buscar no espiritual a solução para o natural. E foi isso que Jesus fez. Então eu começo aqui essa palavra com duas grandes lições. Primeiro, vá em direção ao problema para resolvê-lo. Nunca corra dele. Quando Jesus ele estava ministrando para aquela multidão, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, vamos calcular aí cerca de 15.000 pessoas que Jesus estava pregando para elas. E depois Jesus viu a necessidade delas. Ele viu que existia um problema e ele então vai em direção a esse problema para resolver. Ele poderia ter despedido aquela multidão. Ele poderia ter dito, vão agora para as cidades vizinhas e se alimentem, comprem alguma coisa, mas não. Jesus quis solucionar o problema ali mesmo. Por que às vezes a gente posterga alguns problemas? Talvez porque a gente não acredite que pode resolver. E há problemas que realmente são complexos. Há demandas que fogem da nossa alçada. Só que quando um problema aparece e Jesus está presente, é possível resolvê-lo. E esse problema natural deveria ter uma solução sobrenatural. E a solução sobrenatural veio por meio de Jesus. É por isso que nós devemos buscar o espiritual. Porque há problemas naturais que não se resolvem de forma natural. Se resolve com o poder de Deus. Porque às vezes você não tem, podemos dizer, os recursos ou todas as ferramentas para resolver aquela demanda que está diante de você. Mas existe um Deus que tem todo o poder. Existe um Deus que pode intervir nessa causa, que pode mudar essa situação. E eu quero declarar exatamente sobre a tua vida essa palavra. Se esse problema está diante de você, Deus vai lhe dar graça para resolver. Deus vai lhe ajudar, Ele vai operar um milagre, Ele vai intervir, Ele vai mudar a história, porque Ele é o Deus que opera milagres. Por isso, confronte os problemas, vá em direção a eles, corra para eles, faça como Jesus fez, enfrente o problema frente a frente, faça como Davi também fez, que quando o gigante apareceu, ele foi contra o gigante, ou seja, enfrentou frente a frente também. Por que nós estamos correndo de certos problemas? Se nós podemos resolver. Nós vemos pessoas hoje correndo de certos problemas que eles deveriam se responsabilizar, mas não se responsabilizam, ficam a vida inteira correndo. Deus tem uma solução para esse problema natural que você está enfrentando. E a solução passa pelo espiritual. Sabendo que Jesus, na nossa vida, tem o poder de resolver essa demanda. Eu sei que eu estou falando com pessoas que têm grandes compromissos, eu estou falando com pessoas que têm grandes demandas e que aparentemente, tem que deixar isso de lado porque não tem como resolver. Mas com Jesus você vai dar conta. Com Jesus o milagre vai acontecer. Com Jesus a coisa vai ir para frente. Por isso, não corra do problema, enfrente ele. Vá frente a frente a ele e você vai ver como Deus vai te honrar, como Deus vai te abençoar de uma forma sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Um outro princípio que eu aprendo aqui é que Jesus pergunta para os discípulos o que eles têm. E sabe o que eles tinham? Eles tinham um menino que estava ali no meio vendendo 5 pães e 2 peixinhos. E quando esse menino se apresenta, não é o suficiente para alimentar toda aquela multidão. Então Jesus pega os pães e os peixes, agradece, dá graças ao Pai. E depois o milagre acontece.
eu quero que você entenda uma coisa. Talvez para um observador, aquilo não era o suficiente para suprir a necessidade. Mas quando é colocado nas mãos de Jesus, um milagre acontece. Quando é colocado nas mãos de Jesus, o poder da multiplicação, o poder da vida, o poder da criação se manifesta. E então, grandes coisas acontecem ali. Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Você vai ser surpreendido por aquilo que você colocar nas mãos de Deus. Nós temos que aprender a colocar nas mãos de Deus aquilo que nós temos. Pode ser pouco, pode não ser o suficiente, pode estar limitado, sabe? Mas é o suficiente para Deus operar um milagre. Talvez o teu talento, a tua profissão, talvez, sabe, o teu projeto seja pequeno diante do plano, do destino que Deus tem para a tua vida. Mas se você colocar isso nas mãos desse grande Deus, desse poderoso Deus, Ele pode mudar as circunstâncias na sua vida. Por isso acredite que tudo que para nas mãos de Deus, tudo que é colocado nas mãos de Deus, tem o poder de multiplicar, tem o poder, sabe, de abençoar, tem o poder de mudar completamente a história, pode mudar uma situação. Coloque nas mãos de Jesus. E outra coisa que eu entendo aqui, e que essa palavra também para mim, ela não só é um milagre, como ela também é um poderoso ensino de nós confiarmos em Deus em meio às dificuldades, colocarmos nas mãos de Deus as nossas expectativas, colocarmos nas mãos de Deus o que a gente pode fazer, porque há coisas que a gente não pode fazer, há coisas que, sabe, estamos tão limitados em nós mesmos. Você vê que existe uma estrada para a glória, existe, sabe, um caminho para a promoção, mas você se vê tão limitado, você se vê com tantas fraquezas, você se vê tão pequeno, sabe, diante das necessidades, diante daquilo que aquele caminho exige de você. Mas então você se coloca nas mãos de Deus e você é capacitado por Deus para resolver situações que aos olhos humanos não tinha como resolver. Aos olhos humanos não havia possibilidade. Aos olhos humanos, sabe, as coisas não teriam como ter um desfecho positivo. Não havia, sabe, a possibilidade de uma multiplicação. Ninguém havia pensado numa multiplicação. Mas o Senhor, Ele sempre nos surpreende quando nos colocamos nas mãos dEle. Porque o Senhor tem soluções inesperadas para momentos únicos. E eu quero declarar na tua vida, em nome de Jesus, que a solução inesperada para esse momento único que você está vivendo está vindo. E Deus está operando um grande e poderoso milagre que vai surpreender a todos que estão ao seu redor. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que não vai faltar, mas que Deus vai saciar de tal maneira, Deus vai resolver essa situação de uma maneira tão incrível, tão poderosa, que as pessoas vão ficar se perguntando: como que isso aconteceu? Como que Deus fez esse milagre? Porque isso é milagre, não tem explicação natural, não tem explicação humana. É a operação de Deus, é o agir do Espírito Santo. Vão ficar perguntando como que o teu marido se converteu, vão ficar perguntando como que você conseguiu levantar essa empresa, vão ficar perguntando como que você fez essa venda, como que você entrou no escritório daquele homem poderoso. Sabe, as pessoas vão ficar perguntando, mas você sabe o segredo, e o segredo foi ter colocado nas mãos de Deus. Por isso, hoje você vai colocar nas mãos de Deus. Coloca aqui nos comentários essa reunião que você tem. Coloca nas mãos de Deus essa cirurgia que você tem. Coloca nas mãos de Deus essa responsabilidade financeira que você tem, esse desafio financeiro que você tem. Coloca nas mãos de Deus essa limitação que você tem, sabe, e que você acha, sabe, intransponível de vencer o que vem pela frente. Coloca nas mãos de Deus sua vida, coloca nas mãos de Deus as tuas capacidades, os teus talentos, dons, e acredite, Deus tem o poder. Quando nos colocamos totalmente nas mãos de Jesus, o milagre acontece. E uma coisa que eu vejo aqui também é a gratidão.
é a oração de ação de graças, porque Jesus levantou os pães e os peixes e agradeceu. Ele disse: graças te dou. Ele fez uma oração de gratidão. Nós temos que aprender a agradecer por aquilo que temos. Mesmo que aparentemente não seja suficiente, nós temos que acreditar: Senhor, eu sou grato por aquilo que eu tenho e eu sei que através daquilo que eu tenho, o Senhor fará um milagre, o Senhor me surpreenderá e coisas grandes e lindas vão acontecer no meu caminho. Seja grato, pare de murmurar. Eu sei que diante das dificuldades, diante dos resultados negativos, diante das expectativas frustradas, a gente tende a murmurar, a gente tende a desistir de tudo, ou pensar em desistir, falar em desistir, magoar as pessoas à nossa volta, ficar aborrecido, porque esse é o sentimento que surge no homem quando as coisas não estão, sabe, do jeito dele, como ele gostaria que estivesse. Mas quando você é grato a Deus, quando você acredita, sabe que o que Deus colocou na sua vida é suficiente e que um milagre vai acontecer nos próximos minutos, nas próximas horas, Deus opera e abre os céus sobre a sua vida. E a Bíblia diz que o milagre foi tão grande, aquelas milhares de pessoas foram alimentadas e Jesus disse depois: recolham o que sobrou. E se recolheu 12 cestos. Se recolheu 12 cestos. E esses cestos voltaram para o menino que tinha os 5 pães e os 2 peixinhos. Olha o poder da semente. Olha o poder daquilo que você expressa a sua generosidade. Você entrega nas mãos de Jesus e volta para você multiplicado. Nós temos que aprender a semear mais. Nós temos que aprender a expressar a nossa generosidade, a colocar nas mãos de Deus. Sempre haverá multiplicação daquilo que eu coloco nas mãos de Deus. Sempre haverá. É acreditar no propósito do reino. É acreditar na motivação do rei. É acreditar que aquilo que o rei está pedindo de mim vai voltar para a minha vida multiplicado. O que Deus está pedindo de você? Um Deus que já tem tudo. Talvez o que Ele está pedindo é a tua disponibilidade. Talvez o que Ele está pedindo é o teu coração. Talvez o que Ele está pedindo para você é que você confie nele. E a minha pergunta para você que está aqui nessa oração é: você confia em Jesus? Então entrega tudo a Ele, tua vida, teu coração, teu amanhã, teus projetos e teus sonhos, e você verá o poder da multiplicação entrando na sua vida de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra, recebe essa instrução, então você vai selar essa palavra, porque vai acontecer a multiplicação na tua vida. Você vai selar essa palavra compartilhando com o máximo de pessoas que você puder, porque Deus vai honrar à medida que você crer. Amém? Mostre a sua fé agora, compartilhe com o máximo de pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Eu quero dar um testemunho para a glória de Deus, que é o testemunho da Valdirene, e ela mandou o seguinte testemunho para a gente: a paz, eu tenho um grande testemunho de milagre que Deus realizou na minha vida. Todo ano realizo exames de rotina e foi detectado um nódulo na mama esquerda. Usando a fé e seguindo seus ensinamentos, eu orei pela minha cura diante de Deus. E em dezembro de 2024 refiz meus exames e a médica, analisando os laudos anteriores, ficou sem entender e confusa, pois não encontrou nenhum nódulo. Fui curada. Toda a honra e glória a Jesus Cristo. Sou grato ao Senhor por nos ensinar a usar o poder da fé e a persistência nas orações. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Jesus Cristo cura. Ele é Deus de milagres. Ele é Deus de maravilhas. Eu tenho um recado muito importante aqui para você. Semana que vem, segunda, terça e quarta, nós vamos ter o que nós chamamos de Passando o Manto. O que é o Passando o Manto? É um evento profético, onde nós estaremos estudando sobre a vida de Elias e Eliseu, e eu estarei ministrando a unção de Deus sobre a tua vida. Nós vamos buscar juntos a unção. Eliseu recebeu porção dupla de Elias, caminhou junto com Elias, cumpriu leis espirituais e foi abençoado.
todo aquele que é aluno da Academia Kingdom Global, todo aquele que é aluno da Academia Kingdom Global vai poder participar desse evento. E se você não é aluno ainda da academia, inscreva-se no nosso site www.vinicius7.com.br para você não ficar de fora dos nossos ensinos semanais de direções, de treinamento no profético e também não ficar de fora desse evento. Nossos eventos, todos eles, daqui para frente, acontecerão dentro da Academia Kingdom Global. Quer ser nosso aluno? Vá lá no meu site e hoje mesmo faça a sua inscrição. Eu também quero falar rapidamente dos meus livros que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Inclusive, eu recebi alguns testemunhos desse livro aqui, essa semana, que me deixaram maravilhados do quanto Deus tem me dado ferramentas para ajudar as pessoas a entender o que o Senhor está falando com elas. Livramentos têm acontecido, pessoas têm sido grandemente abençoadas. Você pode adquirir nossos livros lá no nosso site, tenho certeza que vai ser uma grande bênção. E eu quero parabenizar todos aqueles que ontem estiveram na minha sede profética à noite. Bom, você viu, estava um mover de Deus, uma presença palpável, que eu saí da reunião encharcado da presença de Deus. Eu cheguei na minha casa ontem à noite, ainda inspirado por aquela presença que nos tocou. Eu convido você a se organizar para nesse domingo estar comigo às 18 horas. O endereço da minha sede profética é na Barra Funda e está lá no meu site. Você pode ir ao meu site e lá você vai encontrar o endereço, já te organiza, não importa de qual lugar do estado ou do país você é. Vem participar dessa noite de confirmação, domingo 18 horas. Nós estamos transmitindo também do nosso canal. Só que tem, sabe, algumas pessoas, Deus vai trazê-las ao presencial para falar com elas de uma forma mais particular. Se você busca uma confirmação, já te organiza, coloca na tua agenda, que é ligado na terra e ligado no céu. Amém? Domingo 18 horas. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro o Salmo 91, vá compartilhando em nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa aí, eu não sei se é nome ou é sobrenome, Eurípides. Deus te visita agora, amém? E o Senhor está tirando um peso que você tinha nas tuas pernas. O Senhor também me fala de uma fístula. O Senhor está curando você e está lhe restaurando. Deus também me disse que tem uma mulher que está me ouvindo, que está perdendo muito cabelo, e ela está enfrentando um problema no seu casamento, um problema sério, e ela também está enfrentando um problema com a sua família, não sabe o que fazer. Te coloca nas mãos de Deus que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. O Senhor está te fortalecendo nesse momento. Amém? E esses roxos que apareceram aí no teu corpo, isso vai se render ao poder e ao nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa de Portugal que está me ouvindo também e que o Senhor me disse para você não desistir, porque você tem sido ousado, certo? Nos seus negócios e você está acreditando que Deus vai mudar a sua história. E eu quero declarar que o Senhor vai te honrar sim. E eu vejo uma grande multiplicação acontecendo na tua vida, naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Eu estou vendo você no carro, o Senhor vai te honrar de uma forma especial. Amém? Pega aí como palavra profética de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos,
para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já colocou aí nos comentários teu pedido de oração? Estamos firmes nesse propósito, acreditando que nada vai faltar. O que está quebrado vai ser restaurado e que vamos ter plenitude na nossa vida. 9 da manhã, vou estar ao vivo com vocês e depois a nossa oração às 18 horas. Coloca na tua agenda. Quem começa o dia agradecendo, termina o dia glorificando ao nosso Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais um dia que o Senhor nos confiou. Abre os céus, Pai, sobre a vida de cada pessoa que está em oração. E eu oro agora declarando e profetizando, haverá uma multiplicação, haverá uma mudança. Os céus já estão abertos e iremos viver o sobrenatural. Uma atmosfera de milagres já está sobre nós. Eu creio, eu sinto, eu recebo, porque o Senhor está aqui. Tua presença está aqui. Por isso, Senhor, entregamos a Ti todos os nossos projetos, sonhos e também, ó Deus, o que nós temos, entregamos a Ti e pedimos a Tua bênção. Damos graças a Ti por mais um dia que o Senhor nos dá. Damos graças a Ti pela nossa família, damos graças a Ti pelo nosso trabalho, damos graças a Ti pela nossa saúde e colocamos tudo diante do Senhor. E é na autoridade do nome de Jesus que paralisa agora toda enfermidade, toda dor, toda infecção, inflamação, câncer, alergia. E eu digo, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Também oro para que toda depressão, angústia, tristeza, dor na alma, aperto no peito, opressão, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Meu Deus, abre as grandes portas, dá livramento. Pessoas, meu Deus, que trabalham com pessoas perigosas, com pessoas invejosas, com pessoas más, venha guardar essa pessoa, venha guardar seu coração, venha guardar a sua família. Meu Deus, dá livramento para aquele que está cercado de lobos, para aquele que está cercado, Pai, de pessoas más. A minha oração, Pai, é para que o Senhor dê escape hoje para pessoas que estão necessitando de um escape. Pessoas que estão pedindo a Deus a bênção para começar uma semana extraordinária, que estão cheios de expectativas, crendo que o Senhor vai abençoar. Eu quero declarar em nome de Jesus que as bênçãos do Senhor se manifestarão, as bênçãos do Senhor alcançarão essa pessoa que está crendo, essa pessoa que está andando na Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nossa vida está diante de Ti, nossa casa está diante de Ti, pedimos o Teu favor no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. E que todos dentro da tua casa tenham uma experiência com Jesus Cristo, que haja avivamento dentro do teu lar. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação. Até mais.